Glória a Deus. Nossas vidas estão nas mãos do poderoso, do maravilhoso, do gracioso, bendito Deus. E nós podemos crer no amanhã, podemos descansar na sua provisão, podemos adorá-lo e podemos também ouvi-lo nessa manhã. Ele nos reúne também para falar o nosso coração, como já tem falado. Está conosco uma equipe da Igreja Presbiteriana do Lago Norte, reverendo Carlinhos, Carol e alguns irmãos, que compartilharão conosco agora sobre aquilo que Deus tem feito na igreja e a partir da igreja com o Ministério de Surdos. Então, passo a palavra aos nossos queridos irmãos nessa hora. Olá, igreja. Bom dia. Bom demais voltar aqui. Frequentei aqui por muito tempo e há 10 anos estou ali com o Carlinhos. Cuidado com a minha surda, hein, Carlinhos? Dona Geni é uma surda que frequenta lá a igreja, mas ela tem problema de locomoção, sente muita dor. Aqui, melhorou. E estamos aqui hoje, então, para falar um pouco do trabalho lá da Igreja do Lago Norte, né? Mas antes eu queria trazer alguns números. No Brasil, são mais de 9 milhões de pessoas com alguma perda auditiva. E, para eles, você é um sinal. Meu nome é Carol. Mas, para eles, eu sou Carol, por causa do meu cabelo, que, por sinal, está solto. Deixa eu prender aqui. Porque, para um surdo, a intérprete, ou o intérprete, o ideal é que ele esteja de preto e de cabelo preso, de brincos discretos e de unhas não vermelhas. Então, eu incorporei isso no meu dia a dia. Então, dia 26/9, agora, daqui a 2 semanas, nós comemoramos o Dia Nacional da Pessoa Surda. É bom lembrar que eles não são surdo-mudos. Há, sim, caso de surdos e mudo, mas, no caso deles, eles têm voz. Eles só não falam palavras porque eles não ouviram, mas eles só são surdos. E, antes deles serem surdos, eles são pessoas. E é necessário que coloque o nome pessoa na frente para que eles se sintam humanos, se sintam com uma certa dignidade. É um respeito. Outro dia, na igreja, chegou uma pessoa falando comigo como é que estão os mudinhos. Aí eu fiquei pensando, mudinho. Aí eu pensei em muda de planta, muda de cama, pensei em tudo menos em surdo. Aí depois que eu fui entender, você está se referindo aos surdos? Aí ela os mudinhos. Eu falei, não, eles não são mudinhos, eles são surdos. Então, fica aqui uma dica para a igreja. Então, dia 26/9 agora, nós comemoramos o Dia Nacional da Pessoa Surda. É o dia para a gente relembrar e refletir sobre as lutas e a história que eles vêm, né, trabalhando nisso, lutando por condições melhores de trabalho, de educação, de saúde, de dignidade. Essa data, 26/9, é escolhida porque, no dia 26/9 de 1800 e bolinha, foi fundada a primeira escola de surdos aqui no Brasil. Então, adotou-se essa data como Dia Nacional dos Surdos. Deixa eu olhar minha cola aqui. O Ministério de Surdos, lá na Igreja do Lago Norte, começou em 2010. Foi assim, chegou um casal de surdos lá na igreja, e foi aquela agonia, porque não tínhamos intérpretes, mas sabíamos que uma pessoa sabia interpretar, que era a Priscila Nicola. Então, ela foi lá na frente e fez um culto inteiro sozinha, cerca de 2 horas. Né? Ela estava gestante, e, no final do culto, ela sentou ali, ela não conseguia nem falar, porque a Libras, para nós que somos ouvintes, exige que trabalhemos os 2 lóbulos cerebrais. Então, é como se ela tivesse corrido uma ultramaratona naquele dia, de tanto esforço que ela fez. E aí, logo, a gente percebeu a necessidade de aprender Libras rápido, até porque a Bia iria nascer e a gravidez da Priscila era de alto risco. Então, nós chamamos uma pessoa e ela ficou lá com a gente na igreja dando curso. A gente se encontrava durante a semana para estudar Libras.
nos matriculamos também na FENES, que é um instituto que dá curso de Libras aqui em Brasília, aos sábados. E a gente estudava, eu, Marina, aquela que está ali em pé. Aí até eu achava que já estava ficando louca, porque tudo que eu olhava virava sinal. Pedra, aí eu ficava fazendo, eu dirigindo, eu fazia Libras, olhando o jornal, eu fazia Libras, para ver se eu conseguia aprender rápido. E, verdadeiramente, em pouco menos de 2 meses, a gente já estava interpretando um culto inteiro lá na igreja. Deixa eu ver aqui. Certo. A nossa igreja, nós escolhemos pela integração. Nós não queríamos assim que, dentro da nossa igreja, tivesse uma igreja de surdo. A gente fazia tudo junto com surdo. A escola dominical era com surdo, o culto era junto com surdo, as programações da igreja também junto com surdo. Então, a gente precisou se adaptar. Por exemplo, o Carlinhos mesmo, que dava aula dos catecúmenos, que durava cerca de 6 meses, passou a durar 1 ano e tarará, né, Carlinhos? E a gente também começou a entender os surdos. Então, na parte das músicas, né, porque como eles não escutam, então eles precisam sentir. Então, a gente precisava passar para eles o que a gente sentia quando a gente ouvia uma música. Aquela música, O Dia da Vitória, não sei se vocês cantam aqui, que o dia da vitória em que virá meu Salvador. Então, assim, é o dia da vitória, Jesus vai voltar. Então, a gente precisava fazer o surdo sentir que seria um dia maravilhoso, mas como passar isso, né? Então, a gente precisava dançar, precisava se mexer. E aí, não só mais usar a boca ou as palmas, como os ouvintes usam, né? A gente precisava usar o corpo inteiro e dançar ao ponto deles saberem que é um dia maravilhoso. E aí, um dia que eu estava interpretando essa música, que eu olhei na igreja, né? Está muito rápido? Estava todo mundo vibrando, né? Porque a música ela é, né, uma promessa de que Jesus vai voltar. Aí, quando eu olhei para os surdos, eles estavam vibrando também. Aí eu falei, eles sentiram que o dia da vitória é um dia maravilhoso. E aí começou os nossos desafios, né? Porque, de qualquer forma, a gente precisava dançar. E nem todo mundo encara isso como algo tão normal assim. Os sinais dos surdos, muito deles se encontram aqui na região do seio, que é onde está o coração. Mas, para eles, não tem nenhuma conotação sexual. É porque o coração é o que eles conseguem sentir, bater. Então, os sinais de amor, de João, que era o discípulo do amor. Eu falo profeta. Discípulo de amor, pecado que bate no coração e fere. Então, aí a gente precisou lidar com certos problemas, porque muitos achavam que tinha a ver com sensualidade, mas não tinha nada a ver, não, sabe? Aí até eu ficava pensando assim, né, meu Deus, quando o Davi viu a arca entrando, né, na cidade, que ele ficou pulando e saltitando, e aí Mical foi lá e deu uma nele, né? Mas aí ela ficou estéril, né? Aí eu fiquei pensando assim, eu vou continuar dançando. Eu sei que no meu interior eu quero que os surdos sintam o que eu estou sentindo. E aí larguei de mão esse pensamento de que eu tinha que me segurar de alguma forma. E aí, o que mais aqui? Isso aí, com o tempo a gente foi vendo que a barreira linguística é algo muito forte. Deus sabia verdadeiramente o que queria quando confundiam as línguas em Babel. E a gente percebeu isso lá na igreja. A gente via que os surdos ficavam mais num canto conversando entre eles, os ouvintes ficavam do outro lado, até olhando e tentando chegar, mas é complicado. E, às vezes, eles entravam e falavam um oi, assim, com cara de amarelo, e um tchau, mas a conversa mesmo dava entre eles, surdos, e os ouvintes só com os ouvintes. Aí eu cheguei a ficar assim, muito abalada, muito triste, mas eu lembrei de Pentecoste, que Babel foi antes, e depois de Pentecoste, um conseguia entender o outro. E eu soube ali que o chamado é para todos, e que a gente tem que ir, envolver surdos, fazer uma força, um esforço. E lembro também, deixo aqui para a igreja um desafio, quando Jesus falou para a gente ter bom ânimo, que ele venceu o mundo. E na minha tradução, Carol, revista e atualizada, é assim, ó. Desculpa, tá, pastor? Tem de bom ânimo. Eu venci o cansaço, eu venci a falta de tempo, eu venci a falta de paciência e toda e qualquer barreira. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Acho que eu falei tudo. Falei. Agora a dona Geni vai falar um pouco da vida dela.
do testemunho, como aconteceu. Eu vou ler, que vai ser projetado ali. Eita, Jesus. Espera lá. Eu vou ler e ela vai fazer a Libras. Porque é o seguinte, a dona Geni entende que o acesso tem que ser para todos. Libras, ou para surdos, cegos, ouvintes, analfabetos. Então, ela tem todo um trabalho especial nessa área. Pode começar aí. É? Eita, Jesus, aquela precisa me ver, Carlinhos. Oh, tem esses problemas também, tá, gente? Tá me vendo, dona Geni? Oh, ela não escuta. Vendo? Beleza. Eugeni, surda, 78 anos, viúva, filha de Antônio. Ai, Alex, foi muito rápido. Cadê o Alex? Volta um pouquinho, Alex, aí tu vai pausando assim, tá? Por favor. Calma aí. Calma, vai voltar um pouquinho, porque eu leio devagar. Ai, obrigada. Eugeni, surda, 78 anos, viúva. Ah, tá, ela está dando bom dia. Bom dia, querida. Tadinha. Ela ama vocês. Ah, a dona Geni já teve um trabalho aqui no passado, tá? Ela tinha um ministério com surdos aqui na igreja, muito amiga do reverendo Adail. Adail. Tá, vou avisá-la quando eu vou começar. Então, agora vamos começar. Eugeni, pode. Surda, 78 anos, viúva, filha de Antônio e Zulmira, servos do Deus Altíssimo. Nasci e cresci em um lar cristão. Com 5 anos, fui acometida de meningite e vim a óbito. Milagrosamente, Jesus me ressuscitou e tive... Não está fazendo o que eu estou fazendo, não. Não, pode sentar aí. A perda parcial da audição. Fiquei órfã de pai aos 12 anos. E minha mãe assumiu o desafio de cuidar de mim. Pertenço à Igreja do Senhor. Tive meu primeiro bebê, Geslene, aos 20 anos. Kennedy, meu segundo filho, aos 25. E Pac, aos 30 anos de idade. Meus filhos me deram genro, noras, netos e bisnetos. Maravilhosos, e a maioria envolvida com a obra de Deus. Outros desviados por terem se decepcionado com sua igreja. Tenho certeza que todos são crentes. Aos 32 anos de idade, meu esposo faleceu em um acidente terrível que me deixou gravemente ferida, vindo a ficar com dano cerebral irreversível e quase paraplégica. Muitos milagres começaram a acontecer, e nesse tempo de ausência, coma e recuperação, tive um reencontro com Deus. Fui incumbida pelo Pai de levar o Evangelho aos surdos, porém, não sabia como, pois não podia andar. E nessa ocasião... ficara completamente surda. Recebi alta do hospital após muito tempo ali. Deus já havia me concedido a visão. Novamente, já em casa, e só em meu quarto, senti passos, olhei e não havia ninguém ali. Senti uma dormência na perna, como se alguém tivesse... apertando. E, logo depois, ouvi uma voz, levanta e anda. Meu corpo se encheu de um calor, era o Espírito Santo. E, como num piscar de olhos, deve ser,
consegui ficar de pé e andar. Agradeci ao Deus Todo-Poderoso, aquele que tem a palavra final, aquele que é o Alfa e o Ômega, o leão da tribo de Judá, que se tornou cordeiro para salvar surdos e ouvintes, mas não permaneci fiel ao meu Deus e me desviei do meu chamado. Sendo incomodada pelo Espírito Santo, um tempo depois, refiz meu compromisso com o Pai e novamente eu disse sim. Recentemente passei por uma situação em que minha visão ficou turva, agora vejo bem. Eu vim para a Igreja Presbiteriana do Lago Norte por entender que podia contribuir com o ministério com surdos ali. Hoje eu dou cursos de Libras lá e exijo dos meus alunos qualidade na aprendizagem de Libras, para que o Evangelho chegue com qualidade aos surdos. Deus tem um plano para a minha vida. Nada me intimida. Vivo livramentos constantemente. E precisei passar por muitos incidentes. Para que pudesse compreender e aceitar o chamado de levar o Evangelho para os surdos. A missão é minha, é sua, é de todos nós. Pronto. A vontade de Jesus é que o Evangelho chegue a todos. Amém. Vou falar nesse aqui, que eu acho que vai ser mais fácil para mim. Como a Carol mencionou, nós iniciamos, então, há 7 anos, esse ministério lá na Igreja Presbiteriana do Lago Norte. Vou pedir para o Alex colocar, por favor, as nossas projeções. Pretendo ser bem breve nessa parte de conclusão. Aí você vai passando, por favor, Cláudio. 26 de setembro, pode ir passando. É comemorado, como foi dito, o Dia Nacional dos Surdos, e essa data foi a data em que foi fundado o Instituto Nacional de Educação de Surdos Mudos. Na época era esse o nome dado, no ano de 1855, por Dom Pedro II. Bem, o trabalho com surdos não é fácil como se pensa ou como se parece. Nós estamos com um grupo que fala outra língua, que vive outra cultura, e que tem, por isso, uma outra cosmovisão. Falar de evangelização, o ministério com surdos, é falar de missões transculturais. Nós estamos falando com um povo que pensa diferente, que tem uma visão diferente da vida. No último Congresso Brasileiro de Missões, no ano de 2014, uma estatística incluiu os surdos entre os 8 grupos menos evangelizados no Brasil. Entre os indígenas, ribeirinhos, ciganos, sertanejos, quilombolas, imigrantes, surdos e o grupo também dos mais ricos e dos mais pobres dos pobres. Para se ter uma ideia, a população de surdos em nosso país é composta de 10 milhões de pessoas, ou seja, algo em torno de 6% da população brasileira, segundo o censo. Aqui no DF, eu tive esse dado através de um site de um ex-senador aqui do Distrito Federal. Em 2010, eram mais de 90 mil surdos no Distrito Federal. Do total de surdos no Brasil, o número de evangélicos é menor do que 1% da população, o que torna população de surdos, o que torna o grupo entre os de menor alcance. Se nós, então, trazemos essa estatística para o Distrito Federal, nós teríamos cerca de 900 surdos crentes em nossas igrejas. Eu, particularmente, não creio que nós tenhamos esse número de crentes surdos, tendo em vista o número de igrejas que trabalham com esse grupo. Algumas igrejas, como a Igreja Batista, Memorial Batista, que tem um excelente trabalho com surdos, gira em torno de 100 surdos, quando muito. Então, se fizesse somatório, eu não sei se nós teríamos realmente 900 surdos cristãos em Brasília, frequentando igrejas, sendo cuidados e pastoreados.
Alguns diriam que evangelizar surdo é muito tranquilo, basta entregar para ele o exemplar da Bíblia, ele lê, né? Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você sabia que 70% dos surdos têm dificuldades em compreender o português e, consequentemente, têm dificuldades em ler a Bíblia? Eles simplesmente não entendem o que nós comunicamos através dos textos, porque a experiência de comunicação deles é exclusivamente visual, por isso eles dependem de Libras, a língua brasileira de sinais. Isso torna o trabalho de evangelização com surdos uma experiência única. Devemos encarar como missões transculturais. E é preciso, então, investir em missionários treinados e capacitados que se dediquem ao trabalho e façam uma imersão nessa cultura. Na IPLN, eu quero confessar a vocês que nós tivemos vários avanços nesses anos de ministério, mas às vezes a impressão que tenho é que nós também retrocedemos tudo o que nós já conquistamos. É como uma onda que vai e que vem. Tem uma época que tem um bom número de surdos, um trabalho muito bom sendo realizado, de uma hora para outra desaparecem todos. E aí a gente começa tudo de novo. É um trabalho realmente desafiador. E esse desafio está posto diante de nós. E a pergunta é o que nós temos feito. Em Isaías, capítulo 29, versículo 18, traz uma profecia sobre a redenção de Israel, que representa o anúncio da chegada do reino de Deus. Podemos ler juntos esse versículo? Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos, livres já da escuridão e das trevas, as verão. O que o texto está nos dizendo é que a palavra de Deus chegaria aos surdos e aos cegos. Eles ouviriam sobre Jesus, eles veriam a Jesus. É a promessa de Deus para aqueles que têm deficiência auditiva, deficiência audiovisual e outras deficiências. Deus não se esqueceu deles. O Senhor se importa com eles. Eles são alvos do amor de Deus. O reino de Deus já chegou entre nós. Foi inaugurado por Jesus. E é certo que ainda não vivemos o reino na sua totalidade e abrangência. Isso acontecerá quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Nós vivemos então o já do reino, mas o ainda não da completude do reino. Os sinais do reino já são percebidos entre nós. Isso significa então que a palavra de Deus já pode chegar aos surdos por meio de Libras, segundo nos diz a palavra do Senhor, que aconteceria, e aos cegos por meio do braille ou das mensagens em áudio. A palavra de Deus pode ser anunciada a esses queridos que foram criados assim, ou hoje estão no grupo da população com deficiência por algum motivo, por alguma intercorrência. Eu creio que Deus, na sua soberania, não se equivocou, não perdeu o rumo das coisas, nem mesmo se esqueceu desse querido rebanho. Mas parece-me que a igreja tem se esquecido. Como invocarão aquele em que não crerem, em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão a palavra que lhes abrirá os ouvidos e os olhos, conforme Isaías 29, se não há quem lhes pregue? E mais, como um dia esses irmãos se tornarão pregadores da palavra do reino para alcançar outros em igual situação, se não forem enviados pela igreja? A minha oração é que o nosso Deus, por meio do seu Santo Espírito, nos ajude a responder essas questões tão importantes e que nos torne sensíveis a essa realidade. Deus abençoe a todos. Muito obrigado por esse espaço e que esse ministério se fortaleça, cresça e sirva de espelho para outras igrejas presbiterianas em Brasília, no Brasil e no mundo. Amém. Chegando à cruz do bom Salvador, prostrado aos pés do meu Redentor, Ele atendeu logo o meu clamor. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou.
maravilha, Jesus me amou, tudo de graça me perdoou, dos meus grilhões ele me livrou. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Amém. Glória ao nosso Salvador. Você pode se sentar, por favor? Salmo 116, versos 12, 13 e 14. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. A pergunta do salmista reflete aquilo que tantas vezes nós pensamos. Há uma tendência em mim e em você de sempre desejar pagar ou entender que eu preciso pagar por aquilo que eu recebo. Temos muita dificuldade em lidar com a graça. E às vezes também, quando fazemos alguma coisa, o fazemos esperando um retorno. E a pergunta do salmista é: o que eu vou dar a Deus? O que eu vou pagar a Deus por tudo que Ele tem feito comigo? E à luz do ensino bíblico, Ele mesmo responde. A sua resposta é: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Ou seja, Ele não vai dar nada, Ele vai receber mais. Ele vai se entregar à graça. Ele vai se entregar a esse Deus. Não tem como Ele dar alguma coisa se Ele nada tem por si mesmo. Tudo o que Ele tem vem do Senhor. Então, dar alguma coisa a Deus pelos benefícios recebidos, nada mais é do que se entregar a Ele, totalmente. É abraçar a graça, é acolher o amor do Senhor. Ele continua dizendo que ele vai invocar o nome do Senhor. Imagine que você fez uma oração ao Senhor e Ele atendeu a sua oração. E você fica pensando: o que eu vou dar a Deus agora porque Ele atendeu minha oração? Ele diz: eu continuarei invocando ao Senhor. Eu continuarei confiando no Senhor. Eu continuarei esperando no Senhor, dependendo do Senhor. É assim que o salmista entende que ele pode, entre aspas, retribuir a Deus. É continuar se entregando, confiando e dependendo totalmente. Isso é graça. Esse é o chamado para mim e para você. Quando nós estamos diante da ceia do Senhor, nos lembramos dessa graça maravilhosa que nos alcançou e nos redimiu em Cristo Jesus. Jesus morreu na cruz para nos dar vida. O que você pode dar a Ele? Não tem como você pagar. O que nós entregamos é a nossa vida. Em gratidão, em adoração, em contínua dependência e louvor. Em adoração sincera. O que nós fazemos nessa hora? Naquela noite, uma quinta-feira, Jesus reunido com seus discípulos. Ele toma o pão, toma o cálice, reparte aos seus discípulos e diz: isso é o meu corpo, esse cálice é o meu sangue partido, meu corpo partido, meu sangue vertido para a salvação, para a redenção, para resgate de uma vida de escravidão do pecado, de opressão do pecado, de condenação por causa do pecado, para uma vida livre, até o dia em que seremos totalmente limpos, e aí não teremos nem mesmo a presença do pecado em nós. Até chegar lá, testemunhamos, como fazemos nessa manhã. Você que está aqui nessa manhã é convidado a participar dessa mesa. Se Cristo Jesus é Senhor e Salvador sobre a sua vida, se você está em plena comunhão com uma igreja genuinamente evangélica, essa mesa não é presbiteriana, é de todos aqueles que pertencem a Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Vamos ter uma palavra de oração e você tem a oportunidade de confessar ao Senhor os seus pecados, pedindo a Ele perdão. Deus querido, nós reconhecemos que somos pecadores
Nosso coração é enganoso. Nosso coração é desesperadamente corrupto. A depravação total nos alcançou e não há nenhuma pequenina área do nosso ser que não tenha sido afetado pelo pecado, contaminado pelo desejo de viver contrário à tua vontade. Mas, Pai, nós queremos te agradecer por tua maravilhosa graça. Ela nos alcançou. E por causa do teu Espírito Santo que habita naqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador, nós podemos viver de forma santa por causa da ação desse Espírito, nos levando a reconhecer ao arrependimento dos pecados para recebermos do Senhor o perdão. E o fazemos assim agora, quando vamos participar da mesa do Senhor. Nós pedimos, ó Deus, que Tu mesmo consagres o pão, o cálice, que serão tomados nessa manhã, para que sejam alimento espiritual para as nossas almas, fortalecendo-nos para o desafio de vivermos para a Tua glória, testemunhando desse Evangelho, proclamando esse maravilhoso Evangelho e desfrutando do amor e da graça do Senhor. Que poderíamos dar ao Senhor, Pai, por toda essa obra de salvação? Nós entregamos a nossa vida em adoração. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Você vai receber o pão, o cálice, vai guardar para que nós participemos todos juntos.
Gostaria de saber se alguém ficou sem receber. Dê sinal com uma das mãos. Aqui no meio e lá atrás. Por favor, quem ainda não recebeu, dê sinal com uma das mãos. Lá atrás, o Saulo já vai. Queridos, alguém ficou ainda sem receber? Obrigado. Naquela noite,
Jesus, reunido com seus discípulos, ele toma um pão e ele parte esse pão, uma demonstração do que aconteceria com seu próprio corpo, que seria partido por causa dos nossos pecados. Ele toma um cálice, também distribui aos seus discípulos e diz ser ele uma representação do seu sangue, que seria vertido na cruz para a remissão de pecados. Eu e você, alvos dessa maravilhosa graça, desse amor do Senhor, participamos do pão e do cálice com alegria, adorando o único e verdadeiro Deus. Façamos assim. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Deus, nós agradecemos-te o privilégio de fazermos parte da tua família, tua igreja, teu povo. Obrigado, muito obrigado pela salvação em Cristo, pela vida eterna, recebida do Senhor gratuitamente. Obrigado, Pai. Obrigado porque Tu és o Deus soberano, no controle de todas as coisas. O Senhor está, assim, agindo, está trazendo a juízo todas as obras dos homens. O que temos visto em nosso país não está fora do controle do Senhor, pelo contrário. É parte daquilo que o Senhor tem para restauração, para transformação, para julgamento Teu. E nós queremos Te agradecer. Como igreja, queremos fazer parte com fidelidade na proclamação e na vivência desse Evangelho Santo, dos valores do Teu reino. Então ajuda-nos a vencer a nossa própria corrupção de cada dia. Perdoa-nos, ó Deus, e nos transforme, para que anunciemos o Teu Evangelho com alegria, com ousadia e intrepidez. Nos inclina ao Espírito Santo, a uma vida santa, para que o Teu nome, o Teu caráter, Tua natureza seja vista a partir de nós. Pai querido, rogamos ao Senhor pelo nosso país, pelo mundo, pela nossa cidade. Pedimos que o Senhor continue agindo para a transformação, levando salvação àqueles a quem o Senhor já se separou e escolheu, e transformando, ó Pai, as estruturas pelo poder do Teu Evangelho. É a oração que fazemos, Pai, confiados no Senhor, pois dependemos totalmente do Senhor, orando em nome de Jesus. Convido você a ficar de pé, a recebermos a bênção. Querido irmão, querida irmã, que a graça maravilhosa, insondável de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, o amor de Deus, o nosso eterno, soberano, poderoso Pai, que as consolações, a unção, o poder e a comunhão do Santo Espírito seja sobre a sua vida e sobre a igreja do nosso Senhor Jesus, espalhado por esse mundo hoje e para todos sempre. Amém, Senhor.